Fala Renascentistas, mais um vídeo aqui do canal O Renascentista. Então não esquece de seguir o canal, compartilhar o vídeo e deixar aqui nos comentários o que vocês querem ver durante a nossa programação. No comentário fixado eu vou deixar as nossas redes sociais. Não esquece de seguir a gente lá também. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês um cara que é bacharel em administração por uma universidade pública, pela Universidade Estadual do Amazonas, tem MBA em gerenciamento de projetos e tem mestrado em gestão pela Universidade de Coimbra. Então, hoje a gente vai receber aqui um especialista no sentido mais literal da palavra. Não é alguém que vai falar assuntos à toa ou algo do gênero, né? Então é alguém que tem bagagem realmente para falar esse nosso bate-papo que a gente vai ter aqui. Então vamos para a vinheta e depois a gente já começa o nosso bate-papo. Bom, Stênis, meu querido, já tem bastante tempo que a gente não se via. Para quem é novo aqui no canal e não sabe, nós estudamos juntos no ensino médio. Nós fizemos o Lato Sensu juntos, uma excelente instituição de ensino lá da nossa terra, lá de Manaus. E tomamos um rumo totalmente diferente, né? Ambos saímos da cidade depois de algum tempo. E daí a gente vai fazer um bate-papo aqui bem bacana, tratando a respeito tanto de economia, quanto de projetos, quanto de percepções para o futuro, né? Tanto do país quanto nosso profissional mesmo, né? Então, Stanislau Dávila, né? Difícil. Eu queria saber um pouco mais assim sobre você, como é que foi essa formação, um pouco da sua história. Então, eu sou de Fortaleza, que é onde eu estou agora, mas eu vivi muitos anos em Manaus e eu me considero praticamente também manauara. Então, foi lá que eu fiz ensino médio, como o Victor falou, e gostei muito de morar em Manaus, de conhecer o Amazonas, de conhecer a Amazônia. Era uma coisa, quando eu morava aqui no Ceará, assim, um pouco longe de mim, saber sobre a Amazônia só pelos livros, e quando eu fui para lá, eu vi aquela exuberância, aqueles rios, a floresta, eu fiquei encantado. Então, é uma parte da história muito importante para mim, e foi lá que eu dei, assim, que eu vejo que eu tive a maior parte, talvez, do meu crescimento enquanto profissional e talvez até como pessoa mesmo. Foi lá que eu fiz o ensino médio, foi lá que eu fiz a minha faculdade, bacharelado em administração. Eu também fiz lá o meu MBA em gerenciamento de projetos. Trabalhei tanto como servidor público quanto empregado público. E aí, quando eu já estava como empregado público na Amazonas Distribuidora de Energia, que hoje é Amazonas Energia, eu senti que eu precisava de algo a mais. Eu queria ascender na minha carreira. E essa ascensão, eu pensei que a melhor maneira de conciliar com o que eu queria também, que era a carreira acadêmica, eu gosto da carreira acadêmica, era um mestrado. E aí eu participei de um processo seletivo para um mestrado em Portugal, na Universidade de Coimbra, fui aprovado e fui para lá. E aí eu passei 2 anos em Portugal, 2 anos e 3 meses, mais ou menos, e agora estou aqui no Brasil, não sei se eu vou voltar por conta da pandemia, pelos meus projetos que eu tenho aqui no Brasil agora, e é essa minha situação atualmente. Eu gosto muito de educação, gosto muito de finanças, educação financeira, tecnologia, e eu tento de alguma forma conciliar essas minhas paixões, essas minhas vontades de querer transformar o mundo melhor a partir dessas minhas competências. Então é nisso que eu estou investindo agora, e mais para frente a gente deve falar um pouquinho do Stênis Invest, que é essa minha iniciativa na educação financeira, porque uma das minhas dúvidas foi se eu voltar para Portugal agora, na pandemia, será que eu vou conseguir emprego lá? Será que eu vou ficar gastando em euro super caro com o meu dinheiro em real, que foi uma das moedas que mais se desvalorizou no ano de 2020? E aí eu pensei, não, é hora de eu dar o start nesse meu projeto mesmo, de educação financeira, e aí eu criei o canal no Instagram, que é o @stenis.invest, e já estou vendo como é que eu faço também para o YouTube. O lançamento vai ser dia 13 de março de 2021. E aí sim, a gente vai entrar com todas as mídias.
com conteúdo, e é nisso que eu realmente estou apostando, porque é nisso que eu sei que eu sou bom. E quando a gente aposta naquilo que a gente é bom, geralmente dá certo. Eu espero que esse projeto seja muito bem sucedido. Sim, eu também espero, né? Estou torcendo bastante para esses nossos projetos, né? Cara, e daí assim, eu queria saber de você, como é que foi essa ida para Portugal, como é que foi o choque de cultura? Eles são muito diferentes aqui da nossa terra, do Brasil mesmo? Então, eu não senti tanto choque de cultura, talvez porque eu estivesse mais aberto também a uma cultura diferente. Então, eu gosto sempre de me preparar bem para as coisas, né? Então, antes de ir, eu pesquisei muitos blogs sobre como é que era viver em Portugal, as diferenças culturais, as palavras, e tudo isso foi de alguma forma me preparando para o que eu ia ter lá. Então, eu confesso que eu não tive assim muito choque de cultura, não. Muita gente pergunta assim, Stênis, o que que tu, quando chegaste lá, tu percebeste que, assim, era muito radical para ti? E eu fiquei pensando assim um tempo, cara, eu não sei. E eu fiquei pensando assim em várias zonas do que poderia ser. Aí eu, talvez um pouco a língua, porque é um pouco diferente o sotaque, mas nada assim que, ó, fizesse muita diferença na minha vida, não. Então tem umas situações engraçadas, principalmente da língua, que algumas palavras aqui têm um sentido e a mesma palavra lá tem outro sentido totalmente diferente. E geralmente no sentido brasileiro tem alguma coisa sexual. Então, se você falar alguma palavrinha errada, pode pegar mal. As palavras lá, por exemplo, um exemplo é Durex. Durex aqui pra gente é uma marca de fita adesiva, mas lá Durex é uma marca de preservativa. Então, é uma questão assim que você tem que estar sempre muito atento, porque geralmente os brasileiros cometem muitos desses erros. É muito engraçado. Não chega a ser um erro, né? Mais uma adaptação mesmo. Mas eu não senti nenhum choque, assim. Eu acho que uma coisa que realmente fez diferença para mim, talvez, foram as estações muito bem definidas do ano. Então, lá tem o outono, o inverno, verão, primavera muito bem definidos. Coisa que na região norte, em Manaus, onde eu morei, e em Fortaleza, você não tem tanto. Eu acho que talvez essa tenha sido a maior diferença para mim. Então, quando eu Lá em, cheguei... lá em Manaus só tinha 3 estações, né? O quente, o mormaço e o inferno. Foi. Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei em setembro, e aí em outubro, e as aulas eram às 9 horas da manhã. Aí, gente, quem coloca aulas às 9 horas da manhã, 7 horas em Fortaleza e em Manaus, no Brasil todo, tá todo mundo na rua. E aí, quando foi em outubro, por conta da aproximação com o inverno, é outono, mas está se aproximando do inverno, os dias são mais curtos e o amanhecer ele é mais tarde. Então, eu ia para a faculdade e às 8h30, 8h45 é que ia ficar claro. Aí eu imaginei assim, poxa, já pensou as pessoas saírem de casa às 7 horas da manhã, tá um breu, então é algo de adaptação com as estações do ano. Eu achei que essa foi talvez a maior diferença. E tem épocas lá que o sol vai se pôr 10 horas da noite, é assim, bizarro para onde eu moro aqui no Brasil e onde eu morava, que 6 horas, 6h30 já estava tudo escuro. Talvez essa tenha sido a maior diferença que eu senti. E, Stênis, você tocou em 2 pontos bem bacana, que eu gostaria de salientar bem aqui. Que o primeiro foi ir para uma outra nação sem preconceitos, né? Você está ali sem nenhum juízo formado daquele povo, e que isso facilitou muito a sua adaptação, né? Uhum. E realmente você vê isso como algo fundamental, principalmente quando você vai passar uma grande temporada, e esquecer as ideias pré-concebidas que a gente tem, esquecer um pouco dos nossos juízos já formados para realmente estar aberto a uma nova experiência, uma nova cultura. Uhum. Eu achei que isso era fundamental porque eu lia em muitos blogs questões de, por exemplo, brasileiros que sofriam xenofobia, ou então cuidados que você tinha que ter extra para não cometer nenhuma gafe, como essa questão das palavras mesmo. Mas eu acho que é muito de você entender que é uma cultura diferente e também estar aberto a essa diferença, porque muita gente entende que existe essa diferença, mas não aceita.
então quer que eles pensem da mesma forma que nós pensamos, quer que falem como nós falamos, e tudo isso acaba sendo, de alguma forma, uma violência à cultura do outro. Então, por exemplo, os portugueses, eles são muito literais. Então, existem, assim, diversas pérolas na internet, que os brasileiros são os reis dos memes na internet, né? Que fazem, assim, por exemplo, uma situação de chegar um grupo de 3 amigos num café e eles forem fazer o pedido. Ah, eu quero um café. Aí outra pessoa, 2. Aí outra pessoa, 3. Só que ao invés de o garçom ou a garçonete trazer 3 cafés, eles trazem 6 cafés. Porque um pediu um, o outro pediu 2, então são 3, e o terceiro pediu 3. E realmente eles são muito literais, eu percebi isso. Então, quando eu ia falar com eles, eu já tinha um cuidado, assim, de tentar ser o menos ambíguo possível, porque isso poderia gerar um desconforto para eles e um desconforto para mim também. Mas é uma situação assim, eu entendo que eles são literais, eu não posso criticar, eles são literais e pronto. O brasileiro já gosta das coisas muitas vezes mais sutis ou entre linhas, e a gente tem que respeitar essa característica que cada povo tem. E outra coisa também que você falou que eu achei bem interessante é a respeito de gostar da vida acadêmica, né? Que é uma coisa que, eu vou te ser bem sincero, aqui no nosso país anda bem em falta, né? A gente vê muita gente querendo falar sobre muitos assuntos, mas não tendo profundidade nenhuma para falar sobre tal assunto. E o pior de tudo, não é nem não saber sobre o assunto, que realmente ninguém é obrigado a saber de tudo, mas é não ter o interesse em procurar saber e estar satisfeito com a superficialidade daquele assunto. Então, eu recebi no grupo do WhatsApp, então é verdade. Como é que você está vendo atualmente, né, essa defasagem do conhecimento realmente de ir atrás? Você acha que é preguiça do povo? De repente, uma agilidade muito grande que precisa ter, né, aquela ditadura da velocidade, que a gente tem que ser rápido, a gente não pode se demorar tanto investigando as coisas. Como é que você vê atualmente essa defasagem de conhecimento? Eu percebo primeiramente que muitas vezes falta a literacia de dados. Esse foi um termo até que eu conheci há pouco tempo, que meu amigo fez a dissertação dele de mestrado foi sobre literacia de dados, que é a capacidade de você compreender e entender os dados que você lê. E aí no trabalho dele ele abordava sobre as fake news, sobre como é que quais eram os instrumentos que você poderia utilizar para compreender dados estatísticos, por exemplo, e mesmo eu sendo da área de gestão, vindo da área de administração, tendo estatística nas disciplinas, ele mandou um formulário para várias pessoas responderem, eu fui uma dessas pessoas, e a partir a partir desses formulários, ele fez a pesquisa dele de acordo com a análise desses dados. E eu tive dificuldade em interpretar alguns dados estatísticos. Então, muitas vezes as pessoas acabam disseminando notícias que têm fundo estatístico. Mesmo eu, muitas vezes, não compreendo aquelas estatísticas sobre médias móveis do coronavírus aqui no Brasil. Eu perguntei para minha irmã, que é médica, para ela me explicar, mas porque eu não vou colocar aquilo na internet e falar sobre as médias móveis, que alterou 1,5% de 2 semanas para cá, se eu não sei o que é média móvel. E eu vejo que essa necessidade de ser sempre muito rápido, de estar antenado, do consumo exacerbado de informação e não de conhecimento, acaba deteriorando essa busca pelo conhecimento, porque hoje é tudo muito fácil. Você coloca uma pergunta ou quer saber sobre algum tema, você coloca no Google e o primeiro resultado que aparece, que pode aparecer só por conta de um anúncio ou por conta dos algoritmos, você vai pensar que aquilo é verdadeiro e muitas vezes eles não têm um critério científico, principalmente, para que aqueles dados sejam explorados. E aí, mesmo em ambientes domésticos, a gente percebe. Eu sempre estou acompanhando o Facebook, mais para rir do que para outra coisa, e saber um pouco das informações,
mas eu vejo, por exemplo, doutores, pessoal que trabalha na ciência, lutando contra o coronavírus, fazendo pesquisa sobre vacinas, que os pais deles não acreditam nas vacinas, são negacionistas, acreditam que vai mudar o RNA das pessoas e várias outras coisas, Virar jacaré. virar jacaré, e porque essas pessoas não têm essa literacia de dados, não sabem entender, compreender aqueles dados, muitas vezes não querem procurar saber se a fonte é confiável ou não e vai passando adiante. Isso acontece a mesma, eu acho isso super bizarro, de que dá para você compartilhar uma notícia e a notícia aparece no Facebook como XYZ, só que quando você clica e abre, não é XYZ a manchete, é YZW. Eu não sei como é que eles fazem isso, mas existe toda a questão da engenharia social para que você consiga fazer esses spammers de notícias falsas. E eu acredito que uma das profissões que eu estava vendo numa notícia esses dias, que tendem a crescer a demanda nos próximos anos, é justamente apurador de fake news. E quando eu li, gente, vai ter uma profissão de apurador de fake news. Cadê os jornalistas, né? Então, talvez uma necessidade que a gente está vendo nos tempos atuais, porque a gente percebe o quanto essas fake news, elas realmente mudam as realidades. E assistindo tem alguns documentários na Netflix sobre isso, tem, eu acho que é a Rede Social, e tem um outro, e tem o da Cambridge Analytica, que você percebe o quão importantes são esses dados e o quão impactante pode ser a manipulação deles para você enviesar a opinião pública, políticas públicas, e tudo isso vai ter uma capilaridade de assuntos e realidades que eles vão impactar imensa, porque onde tem dado e onde tem manipulação de dado tem interferência. Então, se você pode interferir nesses dados a partir do que você divulga, e as pessoas não vão verificar se são verdadeiras ou falsas essas informações, é um caminho assim muito tenebroso, né? Porque a gente percebe que por mais que a gente tenha uma tecnologia tão avançada, a gente está caminhando para um caminho do obscurantismo científico, do negacionismo. E isso realmente é tenebroso. Pessoal, muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui. Lembrando que esse foi apenas uma parte da nossa conversa, que é bem mais extensa. E se você gostou do canal e quer dar a sua contribuição, eu vou deixar nos comentários fixados aqui embaixo o nosso Pix. Muito obrigado e assistam mais os nossos vídeos.